Bem, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Até agora, mas nessa hora tu vai ficar escutando fone, que são do terceiro ano e quem é também do segundo ano. Tem alguém infeliz no segundo ano aqui? Eu. 1, 2, 3, 4, 5. O povo infeliz. Né? Pra vir assistir a minha aula. Vocês só sendo muito infeliz, né? Pra vir pra cá. Pessoal, eu nunca estive tão perto do céu. Então vamos lá. Vocês receberam aí um negócio aí, quadrado, retangular, né? Pra vocês dobrarem aí. Tem aqui ainda, ó. Aqui em cima da mesa é só pegar. Pessoal, ó. Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Eu falo e vocês escutam. Pode ser? Então, vocês receberam 13 questões selecionadas do Enem de 2009 a 2015 e que eu vou tentar discutir, esclarecer um pouquinho cada uma delas através de uma apresentação básica, ok? Então, para isso eu vou ter que contar com a minha ajuda aqui de uma assessora particular que vai ficar metendo o dedo ali, tá certo? A todo tempo que eu disser para ela, vai, mete. Ok? Então, vai, mete. Então, pay attention. Tá certo? Como diz o professor de história. Pay attention. Ouça. Mete. A primeira parte é sobre filosofia antiga e a gente vai lá para o Enem de 2012. Vamos seguir uma linha cronológica dos pré-socráticos, a filosofia antiga e a filosofia contemporânea. Ok? Então, vamos começar com os pré-socráticos no século VI a.C. Então, temos aí o seguinte texto da questão 1. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Já aqui de início, o que está sendo colocado nessa questão com os pré-socráticos é, e já vou adiantar, a questão da origem de todas as coisas, que é a perspectiva pré-socrática quando eles vão questionar e buscar uma resposta sobre arque. O que é arque para o grego antigo? É a origem, o princípio. Ok? No caso de Anaxímenes, como de outros pré-socráticos, ele vai acreditar que a origem é um elemento da natureza. Nesse caso, o... Ok? Então, por que o ar? E aí vimos as questões que ele colocou. O ar se condensa e ao mesmo tempo, né, se liquefaz, evaporando, transformando-se em todos os elementos. Sem o ar, nós não existimos. Tente fazer um teste aí, experiência filosófica científica. Tampe a boca e o nariz aí, tenta viver sem ar. Né? Quem sobreviver me conta no final da aula, ou da outra vida. Tá certo? Nesse outro texto eu não vou ler, porque senão vai ficar muito cansativo, vai demorar. O filósofo medieval Basílio Magno, obviamente, vai colocar a mesma questão, né, da origem de tudo, mas eis a diferença do pensamento pré-socrático e do pensamento medieval. Nesse caso aqui, para
Os medievalistas, obviamente católicos, apostólicos, romanos, como Basílio Magno, vão colocar como princípio de todas as coisas Deus, ok? Mas, tanto do ponto de vista de Basílio Magno, como do ponto de vista dos pré-socráticos, a questão básica é uma só: saber de onde nós veio e para onde nós vai. E que sempre permanece, ou seja, aquilo que é arque, a origem, a substância que faz nós existir, agora, neste momento e sempre. Ok? Passa adiante. Então, temos aí a questãozinha básica. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. Racional quer dizer o quê? Usando essa coisa que você chama de mente. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que, leia de novo, moça, que postulavam um princípio originário do mundo. Ora, Anaxímenes não vai estar falando de Deus. Anaxímenes diz aqui, Basílio Magno não está falando da questão da ciência da natureza. Anaxímenes não está teorizando questão religiosa, nem tampouco aqui está sendo baseada essa origem nos mitos antigos. Ok? Então, pré-socráticos, origem da natureza, origem de tudo a partir de um elemento da natureza. Medievais, origem de tudo a partir de Deus. Deus. Questão do Enem de 2005, na primeira aplicação. Né? Vamos agora falar de um outro período da filosofia antiga, que é o período dos sofistas, no século V a.C. Bem, nesse texto básico aqui, né, temos Trasímaco e Sócrates. Qual é a questão que é colocada aqui em relação a Trasímaco e Sócrates? É a questão, o problema básico entre os sofistas e Sócrates e os socráticos. Por quê? Né? Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Por que ele negava isso? Para ele, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Problema ético, moral, político, grego antigo entre sofistas e Sócrates. Nós, né, seguimos as leis porque nós acreditamos verdadeiramente nelas, ou nós seguimos as leis só por seguir. Fazemos as coisas só por fazer, sem acreditar realmente nisto. As leis foram inventadas por nós só para nós brincarmos com elas em alguns momentos, fazendo o que elas querem, ou elas são absolutamente necessárias para a nossa vida. Problema: para os sofistas, a lei vai ser algo inventado pelos homens que se modificam historicamente, que os homens aceitam só até quando querem, de qualquer maneira, e às vezes podem fugir a elas. Para Sócrates, não. Nós não podemos fugir à lei, nós não podemos fugir à questão ética e à questão moral que elas colocam. Ok? Então, vai aí, moça. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de quê? Era o resultado de convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. O que é esse contingente? Incerto. Ok? Incerto. Por quê? Ora, vimos que do ponto de vista de Trasímaco não existe verdade objetiva das leis. As leis não expressam uma verdade. Elas expressam apenas um interesse momentâneo nosso.
Sentimentos experimentais diante de determinadas atitudes humanas. Não, não é uma coisa ocasional. A lei, bem ou mal, é uma regra que todos devem seguir. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. A justiça, inevitavelmente, não tem nada a ver com biologia, por mais que o professor de filosofia fale de biologia nas aulas. Mandamentos divinos inquestionáveis, nananina não, porque a questão sofista, e a gente vai começar a entender a partir de agora, é uma questão humana, não mais uma questão filosófica sobre a natureza. Resta então a nossa querida e maravilhosa, que é a questão correta. Ok? Vamos passar então, já introduzimos esse garotinho chamado Platão, e vamos falar um pouquinho dele, que viveu no século V a.C., na mesma épocazinha dos sofistas e de Sócrates, e que foi o principal discípulo de Sócrates. Vai lá, moça. Questão de conhecimento. Questão problemática sobre o conhecimento. O que é o conhecimento verdadeiro, né? Bem, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Toda ideia é irresistível. Né? Qual é a grande questão? Volta, mulher. Está ansiosa por quê? Né? Volta lá, só para... Ok, obrigado. Questão básica. Nós sabemos que amamos aquela pessoinha linda e maravilhosa que você chama de meu nego nas noites escuras. Provavelmente está escuro. Você sabe que ama aquela pessoinha verdadeiramente pela sua razão ou pela sensação? Pela sensação. Eu acho que pela sensação, porque amar é um desejo. Você ama um desejo que a pessoa expressa. Eis o problema que Platão coloca, e para resolver esse problema, ele chama lá o pré-socrático Parmênides, né, para resolver essa questão, junto com ele. Ora, para Platão, você só vai saber que você ama aquela pessoa que chama de meu nego no escuro à noite, 10 horas da noite, depois da festa, quando você pensa, será que é essa pessoinha que eu quero dizer para ela sim pelo resto da minha vida? Porque, diz Platão, se você não raciocina, se você se deixa só levar pela sensação, você não vai ter o conhecimento verdadeiro. Porque esse meu nego gostoso que você fica com ele na cama, no outro dia pode estar metendo a mãozada na sua cara. E aí é onde mora o problema. Né? Você tem que idealizar aquela pessoa no sentido de que essa pessoa tem que ser perfeita, imutável, para sempre, que nem nos filmes românticos. Mesmo que o filme romântico acabe depois do casamento. Mas é essa a perspectiva do conhecimento. O conhecimento não pode ser por acaso. Agora você está com o negão, na outra hora você está com o brancão. Não! Você tem que saber quem você ama de verdade. E é isso a ideia para Platão. Então, vamos ver. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação?
Ó, a resposta do Enem é essa daqui, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Só um adentro. A sensação produz conhecimento. Quem fez essa questão aqui não fez de um certo modo tão legal assim. Porque a sensação produz conhecimento, mas é um conhecimento temporário. É igual que vocês estão aprendendo hoje na prova de sábado, vocês vão esquecer. Não! Vocês vão lembrar, porque conhecimento é lembrança para Platão. Ok? Parmênides não diz isso aqui, que razão e sensação são inseparáveis. Parmênides vai privilegiar a razão. Não existe um abismo transponível entre as duas. Existe sim uma relação. Rejeita a posição de Parmênides? Não, ele concorda plenamente. Privilegia os sentidos? Não, ele só quer saber das ideias. Ok? Vamos para o último garotinho da filosofia antiga, que é esse cidadão lindo e maravilhoso chamado Aristóteles, para os íntimos. Então, questão importantíssima, preste atenção, olha só, importantíssima. Ok? Então, vamos prestar atenção nessa questão importantíssima. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Duas questões básicas para Aristóteles do ponto de vista ético-moral. Uma, quer ser político? Beleza, você vai se transformar num cidadão. Vai decidir junto com os outros as questões da sua cidade. Só tem um porém, meu amigo. Você tem que deixar de trabalhar. Na cidade ateniense grega antiga, só quem, de um certo modo, participa da vida pública, participa da vida política, são os grandes proprietários de terra, a aristocracia guerreira grega. Por quê? Porque são os únicos que têm tempo para ficar discutindo as questões o dia todo lá na praça chamada Ágora. Interessante, né? Lá na modernidade isso vai ser uma justificativa para os pobres não votar. Legal, né? Por que os pobres não podem votar? Porque, inevitavelmente, esse trabalho, os bichinhos chegam cansados em casa, vai querer participar da vida pública por quê? Da vida política por quê? Tem que deixar de trabalhar. Ou seja, para Aristóteles, todo político tem que ser um vagabundo. Não. Tem apenas que se dedicar mais à vida pública do que à vida privada. Ok? Então, vamos lá. O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica. Não, menina, não. Essa não. É a A, viu? Ok? É a A porque o tio errou na hora de fazer essa parte aqui, tá bom? É a A. É entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores fruto de uma... A boca, galera! É legal isso.
show, sabe? Aí você vê aquele monte de pessoa gritando, cantando a música. Aí eu fico me perguntando, se era pra você pagar, pra você cantar, por que você você está tendo a oportunidade de, né, escutar aquele cantor maravilhoso que você não tem condição de ver, e talvez seja a única vez que você vai ver na sua vida ele cantando ao vivo e a cores. Aí você fica lá. É a mesma coisa aqui, pessoal. Tirando o lindo e maravilhoso, é a mesma coisa. Tá certo? Então, eu errei, mas a questão aqui é a que é própria a dignidade, a cidadania, é algo próprio dos grupos sociais superiores. Superiores entendo o seguinte: aquelas pessoas que têm dinheiro, né? Então, a sociedade grega, se você não tinha dinheiro até um determinado tempo, você não podia participar da vida pública. Não é muito diferente de hoje em alguns casos. Chegamos na modernidade. Na modernidade. Oi, moço. O item D. Desculpa, é porque eu estou olhando para o relógio. Ok? Mas o item D diz o seguinte: vivida pelos atenienses, a cidadania era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Por que não é especificamente essa daí? Porque bem ou mal, qualquer pessoa era um cidadão ateniense. E, no caso, homens maduros que poderiam participar. E aí, o que é que está em questão aqui? Uma é a visão política de Aristóteles, outra é a realidade de Atenas. Para Aristóteles, somente pessoas realmente que não trabalhavam poderiam participar da vida pública. Mas, do ponto de vista ateniense, né, não era só, a cidadania não era restrita somente às classes superiores. Entendeu? A classe superior podia participar mais efetivamente, mas ela não era restrita somente à classe superior. Se você fosse um cidadão que trabalha, um cidadão, por exemplo, mediano do comércio ateniense, você era um cidadão que poderia participar da ADRA, ou seja, das discussões públicas. O problema é, você geralmente estava em menores condições de participar efetivamente em relação à aristocracia. Porque a aristocracia, bem ou mal, ela administrava somente os seus bens em casa. E o comerciante não, ele se preocupava com venda, com tudo. Né? Então é uma questão lógica. Tipo, hoje, qualquer trabalhador pode se tornar um político? Pode. Mas é mais fácil para quem se tornar um político? O trabalhador ou o empresário? Empresário. Entendeu? Se você quiser ser um político, você vai ter que deixar de trabalhar. E você vai ter que aguentar a sua mulher gritando pra você: vai trabalhar, seu vagabundo, negócio de ser político. Né? Então, no caso do empresário, ninguém vai chamar ele de vagabundo, mesmo que ele não faça nada, tem que só lá mandando. Entendeu? Então, não era restrita somente às pessoas que se dedicavam à política, não. Ela era uma condição de qualquer cidadão ateniense. Tá bom? Filosofia moderna. Vamos lá. Moça. Maquiavel. Quem é do terceiro ano, já falamos sobre esse querido, lindo e maravilhoso Maquiavel. E a questão básica que é: os fins justificam os meios. E olha só que coisa maravilhosa e extremamente atual que Maquiavel diz: o príncipe não deve se incomodar com a reputação de cruel. Se seu propósito é manter o povo unido e leal, leal é a melhor parte, tá certo? De fato, com os poucos exemplos duros
duros. Vai ser duro essa reforma que nós vamos fazer, mas tem que ser feita, né? Poderá ser mais clemente, bondoso do que os outros, que por muita piedade, com pena dos pobres coitadinhos que vão sofrer, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao... Quer ser governante, diz Maquiavel de uma forma bem simples. Não se preocupe se você vai ser malvadinho, meu amigo. Não se preocupe, porque os fins, no caso, a união do povo brasileiro e a lealdade de todos a você é o que é mais importante. Ok? Então, no século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Ok? Não necessariamente, nós vimos na nossa aula, a moral do príncipe tem que ser tirana. Não necessariamente a moral do príncipe tem que ser tirana, mas em alguns momentos ele é tirano, ok? Hobbes, para alguns terceiros anos nós já vimos também isso. Estamos aí no século XVII. Olha que coisa maravilhosa, diz Hobbes. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades no corpo do espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, ouço vozes. Mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício que outro não possa igualmente aspirar. Questão básica de Hobbes. Problema dentro do estado de natureza com o estado político. No estado político, todos os homens são iguais, inevitavelmente podendo sempre reclamar os seus direitos. Mas a questão aí que está sendo colocada é outra. É justamente, né, a questão anterior à constituição da sociedade civil ou do estado político. Quando se pergunta o seguinte, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejam o mesmo objeto, eles entravam em conflito. Por quê? Porque são dois momentos diferentes na vida social e política, diz Hobbes. Quando não existe leis. Quando não existe leis, existe o estado de natureza onde todos exercem a sua maldade. E mesmo o professor dizendo, não converse, a pessoa é tão mal que conversa. Então, no estado de natureza, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, na hora que quer. E eis o problema, diz Hobbes. Quando uma pessoa quer o mesmo objeto, por exemplo, né, elas brigam. Porque a única solução aí é a violência entre as pessoas. Não é isso que Hobbes quer no estado político. A lei está aí justamente, diz Hobbes, para nos dar segurança. E quando ela não é suficiente, vem o cacetete, a metralhadora, o fuzil R15, né? Para tirar inocentes, não, né? Só em bandido, mesmo que seja inocente, mas é bandido, né? Bandido inocente. Para poder manter todo mundo seguro, ok? Enem de 2012, vamos para Descartes e Hume. Ora, o primeiro texto é sobre Descartes. Descartes é o principal filósofo
um dos nossos que mais caem nas discussões nas provas do Enem, tá certo? Então, e geralmente as questões de Descartes são sobre o seu conhecimento, sobre a questão do conhecimento. Do ponto de vista de Descartes, a questão do conhecimento está diretamente relacionada à racionalidade, ao pensamento. Então, diz Descartes, na sua obra Meditações Metafísicas, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar, acreditar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Lembra do negão gostoso? Lembra? Foi bom pra você? Foi. Maravilha, né? Mas tem sempre o dia seguinte. Tem sempre o dia seguinte quando aquelas sensações que você teve naquele momento não lhe dizem exatamente quem aquela pessoa é. Problema de conhecimento para Descartes. Temos que pensar, raciocinar para encontrar a verdade. Os sentidos não nos fazem encontrar a verdade. Texto 2 sobre Hume. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, isto servirá para confirmar nossa suspeita. Novamente, agora a questão do negão, só que do outro ponto de vista. Tipo, ora, agora o negão, né, ou o brancão, depende da sua preferência, né, tá na festa. Aí você pensa, olha pra ele, gostoso. Nem provou, mas já tá dizendo que é gostoso. Abdômenzinho definido. Maravilha. Sorriso sensual. Gostei. Tá olhando pra mim. Aí, olha só a questão básica de Hume. Como é que você vai saber se essa ideia de ficar com ele ou não é boa? Ora, Hume vai dizer, vai com tudo, meu amigo. Experimente. Veja quais são as impressões que surgem aí nesse momento. Se a impressão for boa, casa com ele. É o homem da sua vida. Não. 2. Olha só, dois pontos de vista diferentes. Estão vendo aí, ó, 2 pontos de vista diferentes. Para Descartes, o conhecimento verdadeiro surge com a razão e não com a sensação. Para Hume, o conhecimento começa com a sensação. Não, o conhecimento verdadeiro você não encontra com a sensação, não com a razão. Razão, ideia, como a gente viu lá em Platão. Ok? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Para Descartes, os sentidos não servem para a gente adquirir o conhecimento verdadeiro. Para Hume, os sentidos sim nos mostram o conhecimento verdadeiro. Vai. Nova questão sobre Descartes. Aqui nós vamos ver como é que para Descartes nós chegamos ao conhecimento verdadeiro. Pessoal, Descartes vai começar a perceber aquilo que nós já vimos na questão anterior, de que os sentidos enganam.
Ora, se o sentido nos engana, se pergunta Descartes, como é que eu posso chegar ao conhecimento verdadeiro? Aí ele pensa o seguinte, né? Era necessário tentar, seriamente, uma vez em minha vida, desfazer de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. E nesse outro texto, ele se diz de Descartes o seguinte, não é? Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Também não. Mas eu vou explicar. Quer saber se aquela pessoa lhe ama? Duvide, diz Descartes. Naquele momento mais prazeroso da sua vida, naquele momento em que aquela pessoa chega para você e diz: e aí? Pode ser Pepsi. Aí você começa a fazer aquilo que Descartes, né? Aquilo que Descartes pensa que você deve fazer para alcançar o conhecimento verdadeiro. Dúvida metódica. Nunca acredite no que as pessoas dizem para você. Busque o conhecimento por si mesmo. Se a pessoa disse para você, naquele momento lindo e maravilhoso que ama, olhe profundamente nos olhos dela e pergunte: por quê? Me diga aí por que você me ama. Por que eu devo me casar com você? O que você estava fazendo ontem à noite? Quando você não disse que me amava e chegou 12 horas em casa. Parece então óbvio que a questão a vir para Descartes é a seguinte: devemos, para obtermos um conhecimento verdadeiro ou para reconstruir radicalmente o conhecimento, para eu adquirir o conhecimento verdadeiro, eu tenho que negar as coisas que me dizem, o que eu aprendi, e aprendi por mim, e aprender agora por mim mesmo. Para isso, eu tenho que questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Senão, você vai só repetir o que os outros dizem e nunca vai chegar à verdade. Ou vai ficar sorrindo por seu amor quando ele diz eu te amo. Oh, que lindo. Enquanto ele traz todo dia à noite lá com a outra. Cante. Vamos falar sobre Kant, né? Kant e a questão do esclarecimento. Não vou ler o texto, mas a questão básica do esclarecimento para Kant é: tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Por que isto? Sapere aude. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Essa é a questão básica que vai ser colocada lá no Iluminismo, que Kant vai trazer para a filosofia. Qual é a ideia do esclarecimento? É a ideia de você
fazer essa coisa extremamente difícil na sua vida, que você odia, mas é a única coisa que vai fazer você se tornar uma pessoa de maior, segundo Kant. E o que é isto? Pensar. Quer ser de maior? Pense. Esclareça para você mesmo as questões mais problemáticas da sua vida e da vida humana, para saber em que momento você deve agir deste ou daquele modo. Ora, você só é de maior, não é porque você adquiriu 18 anos. Na filosofia você é de maior se você sabe exatamente como, quando, em que momento você deve agir, em que circunstâncias. Ora, vejo. Isso nos faz pensar agora, nesse exato momento, na questão que eu falei da mentalidade sala de aula. Uma coisa é você dizer que vai fazer o Enem, mas você muitas vezes não teve nem vontade de fazer a inscrição. Quem fez a inscrição foi a escola. Então, meu amigo, você, olha só, a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens e mulheres também, depois que a natureza já muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Você pode até ser um velhinho, mas você não se torna de maior filosoficamente se você não aprender a pensar. Ok? Então, para Kant, a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade é a questão do esclarecimento. Ok? Autonomia, dar ordens a si mesmo e não precisar que alguém fique mandando você. Cala a boca, menina! Todo tempo. Montesquieu, essa é a questão mais importante da vida de vocês hoje. Não para o Enem, mas para depois do Enem. Eu tô de frente pra ela. Olha só, e aí eu vou ler. E aí eu vou ler esse texto porque ele é importantíssimo para a nossa realidade atual. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contigo pelo poder. A minha DRH acabou de ler. Tudo estaria perdido se o homem ou se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, legislativo, o de executar as resoluções públicas, o executivo, e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se três poderes: legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo político exercer os referidos poderes concomitantemente. Questão básica de Montesquieu. Se o poder está na mão de uma única pessoa, se o mesmo grupo político controla o legislativo, controla o executivo e ainda controla o judiciário, influenciando nas decisões do judiciário, isso não é uma democracia para Montesquieu. Isso não é uma democracia. Democracia é três poderes independentes. Independente não quer dizer que o legislativo vai fazer qualquer coisa sem que o judiciário interfira. Não, não e não. Porque cada um dos poderes deve
limitar os outros dois poderes. Não é o judiciário abrindo as pernas para o legislativo, não é o legislativo querendo fazer qualquer coisa independente do judiciário, nem tampouco o executivo querendo fazer tudo do jeito dele. Tem que haver um acordo. Não é a vontade de um que deve prevalecer na democracia, é a vontade de todos. Mas essa vontade de todos não é só de um grupo político. Então aí temos o seguinte, né? A questão básica da divisão e independência dos poderes é o estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Ok? Falta 1 minuto. É até 9h30? Vocês conhecem aquela piada então da galinha que atravessou a rua? Não. Ah, eu também não. Mas. Me alongando. Explica de novo. Então, beleza. Professor. Hã? Piada pra vocês? Beleza. A piada é o seguinte. Preste atenção nesse professor querido, lindo e maravilhoso agora. É gostoso. Todo mundo gostou dessa piada. Gostoso. Vamos falar agora sobre filosofia contemporânea. Então vamos falar com calma, relaxa, né? Estamos chegando no final, são 3 questões. Vamos só agora dar 3 seguidas, tá certo? Sem sair de dentro agora aqui, já foram 10 seguidas. Falta só mais 3 seguidas pra gente acabar, né? Sai daqui extasiado, né? Ui! Agora que eu me lembrei, eu nunca dei 13 seguidas. Pessoal, nessa questão agora, nós vamos entrar na perspectiva ética contemporânea propriamente dita. E aí o Enem, ele pegou, volta só um pouco para mim, por favor. Na questão do ano passado, de 2015, questão, né, na segunda aplicação da prova, ele falou, vocês podem ver melhor aí no texto de vocês, sobre um filósofo chamado Savater, Fernando Savater. Mas a questão vai se referir principalmente a Habermas, que é o ponto de partida de Savater. Esse filósofo espanhol atual, né, vai dizer o seguinte: na sociedade democrática, as opiniões de cada um não são fortalezas ou castelos para que neles nos encerremos como forma de autoafirmação pessoal. Olha só o que é uma democracia para Savater e para Habermas. Né? Não só temos de ser capazes de exercer a razão em nossas argumentações, como também devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas melhores razões. A partir dessa perspectiva, a verdade buscada é sempre um resultado, não um ponto de partida. E essa busca inclui a conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a controvérsia. Questão básica para Savater e para Habermas. Não, absolutamente não existe democracia onde qualquer forma de debate
das questões públicas é acabar. Quando não se pode discutir nos espaços públicos, como a escola, por exemplo, questões políticas, você, do ponto de vista de Habermas, filósofo ético, ainda ele, né, vivo, você não vive numa democracia. Quando não permitem que você polemize, discuta, critique as perspectivas que estão sendo colocadas, isso não é uma democracia. Quando você simplesmente aceita, né, não pelas melhores razões, mas pelos melhores interesses para você, determinadas ações, isso não é uma democracia para Habermas. Então, isso basta. Nós todos devemos manifestar as nossas opiniões e, na sociedade democrática, discutirmos elas com todos. E o resultado disso vai ser o quê? Aquilo que for melhor para todos. De antemão, vai ser exatamente o quê? A democracia, uma construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, cujo resultado é o consenso. É difícil obter o consenso? É difícil. Nem Jesus agradou a todos. Por que eu vou agradar? Porque você inevitavelmente tem que pensar em todos como Jesus Cristo. Simples assim. Se você quer ser religioso, no primeiro momento, essa justificativa de que nem Jesus Cristo agradou a todos, você não pode utilizar para simplesmente você fazer o que você quer, sem se preocupar com os outros. Ora, começa aí o problema da questão de que, se você, do ponto de vista da sua comunicação, você não quer conversar com os outros, não quer discutir os seus problemas com os outros, não acha que é importante discutir os problemas para que seja resolvido de um modo comum para todos, você só está pensando no seu interesse. Isso não é uma sociedade democrática do ponto de vista de Habermas. Então, nada que diga respeito apenas às opiniões de algumas pessoas ou de um grupo específico é uma democracia. A verdade é um consenso. Vamos aí para o nosso querido, lindo e maravilhoso contemporâneo Foucault. Michel Foucault. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. Ora. Questão básica de Foucault. Como é que a lei pode surgir de coisas tão estranhas, tão ruins, como essa questão dos famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo? Questão básica. Em Foucault, toda lei surge a partir do momento em que nós nos relacionamos uns com os outros. Toda relação de uma pessoa com outra pessoa cria uma estrutura. Uma estrutura em que cada pessoa começa a exercer o seu poder. E, do ponto de vista do poder, obviamente, uma vai mandar e outra vai obedecer em algum momento. Então, em qualquer sociedade, existe uma estrutura de poder, diz Foucault, baseada nas relações entre as pessoas. Como agora, por exemplo. Ora, por que inevitavelmente
inevitavelmente são vocês me escutando e não eu escutando vocês. Por conta de uma estrutura de poder baseada, por exemplo, numa questão simples, que é o saber. Se vocês soubessem mais do que eu, vocês estariam aonde? Ensinando como eu. Ora, saber é poder, diz Foucault. E através do saber, as pessoas vão construindo relações de poderes. O médico constrói uma relação de poder sobre você quando ele sabe mais sobre a doença do que você sabe. O político constrói uma relação de poder com as pessoas quando ele sabe mais sobre as questões da cidade do que você. O seu pai lá na sua casa, quando manda você se acordar para vir para a aula, né, estabelece também uma relação de poder com você que é mãozada na sua cara. Se você não quiser ir para a aula. Né? Ora, temos, obviamente, o diálogo e temos a violência. A finalidade das leis na organização das sociedades modernas é organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Toda lei surge a partir de uma relação. Toda relação, desde pequenininho, você estabelece relações e vai criando poder. Agora é a tua vez. Não, é a minha. Não, é a minha. Não, é a minha. Não, é a minha. Aí vai dar uma usada pra cá, uma usada pra lá. Aí aparece a mãe. Não, acaba com essa história. Não vai nenhum dos dois. Vai pra casa dormir. Não. Resolver o problema de conflito aí entre os dois garotinhos lindos e maravilhosos que adoram se matar. Ok? É isso, ó. Aí tem que sair cedo, né, filho? Tem que sair cedo. Ó, só uma questão legal aqui, ó. Não, acho que pra Combater aquela reunião, ações entendeu? violentas na guerra entre as nações. A lei é para combater a violência? É? É. A lei é. Então essa questão aqui poderia estar certa, não poderia? O item A? Poderia. Só que tem um detalhe. A lei também estimula a violência. Ou a lei também é defendida pela violência. A guerra nada mais é do que a defesa de um certo sentido da lei. Então, não é essa a perspectiva de Foucault. Joinha, joinha, chegamos aí na última questão. Amém! Não aguento mais! Ah, fé! É? Esses alunos são muito chatos, não. Todos os alunos, né? Aqueles que eu, né, estou pensando aí, vou dar aula, né? Vocês são lindos e maravilhosos e gostosos como eu, né? Última questão. Essa questão aqui tem uma musiquinha, né? Tá ali do YouTube da vida a musiquinha, mas eu vou botar pra vocês, né? Mas fala sobre a nossa relação com a cultura. Ok? Aqui nesse texto 1, tá falando sobre as bandas que hoje fazem sucesso e amanhã ninguém sabe mais quem é. Né? Tipo, né? Não vou dizer porque vai que alguém gosta da banda e vai me matar agora. Não vou falar nenhum, tá bom? Mas a questão é a melhor banda de todos os tempos da última semana. Essa é a música do Titãs. Tá aqui ela no videozinho básico. Ok? Então, passa para outro. Aldous Huxley levantou em um de seus ensaios a seguinte pergunta. Não, esse aqui tá errado, assim começa bem aqui, viu? O fetichismo na música e a regressão da audição é o tipo. Aldous Huxley
Kingsley levantou em um de seus ensaios a seguinte pergunta: eu sei que a última é difícil. Aí fica lá, gritando, né? Não aparece nada. Mas Vai dar certo. vamos lá. A última questão pra mim é foda, porque você já tá esgotado, mas é isso aí. É mais fácil. Quem ainda se diverte realmente hoje no lugar de diversão? Com o mesmo direito, poder-se-ia perguntar: para quem a música de entretenimento serve ainda como entretenimento? Ao invés de entreter, parece que tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como expressão, para a incapacidade de comunicação. Qual é a grande questão de Adorno? A arte se tornou, na contemporaneidade, uma coisa que você vai lá, consome e tudo bem. Voltemos ao exemplo do show, onde você vai lá para gritar mais do que o músico. Ora. Essa sua relação com a arte A porta nem fechada lá. Essa sua relação com a arte é a relação de um consumo. Você não quer saber o que o cara está cantando, você não quer saber o que foi que ele fez para construir aquele show, você não quer saber qual é o objetivo dele com aquela música, você só quer saber de gritar para ele. Ou se rebolar todo o tempo. A música é para se rebolar? É para se rebolar. É para o corpo dançar. O problema é, por que é que o seu corpo está dançando? Por causa da música ou porque você quer dar uma com aquele garotinho que está bem ali? Dois problemas. Ora, se a música é para você libertar o seu corpo e o seu espírito através de movimentos cada vez mais exaustivos, extasiantes, se é para produzir inevitavelmente um bem para o seu corpo e um bem para a sua alma, isso, do ponto de vista de Adorno, é a arte propriamente dita que você está experimentando. Agora, se você está dançando lá para simplesmente provocar ou se apresentar para o outro melhor, ou você está lá no show só gritando gostoso, sem nem querer saber o que diabo é que o cara está cantando, é o Caetano Veloso. Aí fica lá a pessoa gritando gostoso, lindo! Aí eu fico naquela ali, né, do lado da pessoa, né, me perguntando, né, com Caetano Veloso cantando lá aquela música linda e maravilhosa dele, que são todas, né, pra mim, ok? O que é mais importante? Cara, eu não sei quando é que o Caetano vai voltar em Fortaleza, muito menos com o Gilberto Gil, muito menos cantando todas as músicas que eu sempre acreditei na verdade delas. Aí eu sou obrigado a ficar escutando o diabo da mulher gritando gostoso do meu lado. São duas experiências estéticas. Uma, eu quero escutar. Uma, eu quero, primeiro, experimentar esteticamente aquela voz melodiosa de Caetano. Outra, aquele
aquela poesia que é a música dele. E outra, eu quero ver ele porque ele é lindo e gostoso mesmo. Mas a questão é que eu quero ter uma experiência total de Caetano. E não simplesmente uma experiência que seja só minha, particular, consumista e acabou. E acabou. Tchau pra vocês. Quem gostou pode sair pra melhorar. Pra quem foi a primeira vez comigo aí? Quem foi a primeira vez comigo aí? Gostaram? Você é um tesão, meu filho. A primeira vez que Primeira vez você não me esquece. a terceira eu já dei muito pra vocês. Você é um tesão. Não, a frasezinha é verdade. Essa é uma história de terror. Desculpa, eu sou uma secretária, assistente horrível. Não quero reclamar, mas